Olá, amigos! Bem-vindos de volta. Sexta-feira, fim de semana chegando, hora de abrir uma cerveja com os amigos. Quero compartilhar um vídeo com vocês. Vou para minha casa segura e aconchegante passar um tempo com minha esposa. A temporada de festas, imagino que você vai ficar com sua família. Só quero mostrar este vídeo de Kiev para vocês. Este é um garotinho ucraniano tomando café da manhã, segurando uma lanterna com a outra mão. Porque os terroristas russos bombardearam tudo o que pode produzir eletricidade, sem aquecimento, sem iluminação. Mas ele ainda precisa ir ao jardim de infância e viver. Então, desde muito cedo, esse garotinho já sabe o que fazer, para onde ir quando há um ataque e como comer seu mingau matinal. Ele só precisa da lanterna para comer cereal. Então eu só quero trazer isso para que eu e você tenhamos essa perspectiva e saibamos o que é bom na vida. Lar aconchegante, família e nenhum drone no céu. Podemos ser gratos por isso. Mas agora uma entrega de Natal para você. Porque vamos para Belgorod, 50 quilômetros da fronteira estadual ucraniana-russa em Belgorod. 2 lançadores russos S-400 estão dirigindo na estrada como se não houvesse amanhã, se divertindo e aproveitando o clima russo. Quando de repente, é um pássaro? É um avião? Não, é um drone ucraniano. Badabum. O primeiro acerta o primeiro lançador S-400 e se você acha que é só isso, bem, não é. Tem outro acertando o segundo lançador S-400. Esses 2 barabums custaram muito caro para a Rússia. Todos sabemos que a bateria S-400 custa mais de $1 bilhão para exportação. Sim, é isso mesmo. Aqui estão 2 lançadores S-400. Agora, uma bateria e um lançador são 2 coisas diferentes, mas aqui estão 2 lançadores sendo destruídos. Frios, enviados dormir com os peixes pelos drones ucranianos. Imagino que esses drones custem no máximo 10 mil. Então, se você for empresário, calcule o retorno sobre o investimento para mim nos comentários, por favor. Qual o retorno do investimento? Vamos supor que esses 2 lançadores juntos custem, vamos colocar por alto, 500 milhões. Cada um desses drones ucranianos custa 10 mil, totalizando 20 mil. Qual é o retorno sobre o investimento quando 20 mil eliminam 500 milhões de dólares? Avise nos comentários. Boas festas, amigos. Ei, ainda não terminei de mostrar para vocês o quanto os ucranianos destruíram o equipamento russo. Vamos para a Crimeia, e mais especificamente para a base aérea de Belbek, porque o Serviço de Segurança da Ucrânia é ucraniano. Eles são notórios com cura, claro, e também trabalham juntos. Eles são notórios por eliminar qualquer coisa que a Rússia traga para a Crimeia. Estamos falando de radares de defesa aérea, sistemas antiaéreos, helicópteros e caças, qualquer coisa que eles tragam, e eles realmente trazem repetidas vezes para os mesmos locais. Ucranianos eliminam o ataque mais recente à base aérea de Belbek. Veja só. 2 sistemas de detecção de radar de longo alcance, Nearbo SVU, uma estação de radar 92N6, que faz parte do sistema de defesa aérea S-400 Triumph, um sistema de defesa aérea Pints, uma aeronave MiG-30 e um totalmente armada. O equipamento russo destruído soma mais de 200 milhões de dólares em perdas. No entanto, o pior é que eles não podem ser substituídos em pouco tempo, especialmente os sistemas de radar. Confira. Todas essas destruições têm vídeos de drones registrando-as. Essas imagens são de vídeos de drones. Lembro de ter coberto algumas. Essas aconteceram ao longo de um certo período do mês passado. E eu me lembro de ter assistido a essa em específico, de conectarem um avião de combate MUG. E é lindo, você vê ele estacionado na pista, no chão, exatamente assim. Nos mesmos locais onde os ucranianos já destruíram inúmeras vezes antes, radares russos. Foi destruído. E Ivan está pensando, foi destruído. Talvez se trouxermos um novo, ele não será destruído. E eles trazem um novo, e ele é destruído. Não entendo isso. Por que repetem? Pode me corrigir? Quem falou isso? Aquela definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente? É isso que os russos estão fazendo com suas bases aéreas na Crimeia. Eles trazem radares, sistemas de defesa antiaérea, até caças, e tudo é destruído. Nenhuma surpresa aí. Agora, meus amigos, gostaria de apresentar a vocês os zumbis russos. Vocês já viram zumbis russos? Vocês já viram zumbis ocidentais, pois quem assiste The Walking Dead ou filmes de zumbi conhece esses zumbis.
Aqui estão os zumbis russos e eles são muito reais, não são inventados. Olha esse cara andando por aí como um verdadeiro zumbi bem fiel ao personagem. Eles encontraram uma poça. Claro, eles precisam beber aquela água lamacenta porque querem pegar todas aquelas bactérias e os corpos que se decompuseram naquela água, eles querem colocar tudo isso para dentro. Como é época de festas, você precisa comemorar até no estômago, entende? Então esses zumbis, claro, vão encher suas garrafas naquela poça lamacenta onde seus camaradas se decompuseram. Eba, boas festas, meus amigos. Este vídeo mostra, antes de tudo, que a logística russa vai mal se não conseguem fornecer água às unidades na linha de frente. Acho que eles nem têm interesse nisso, pelo jeito como andam e se comportam. Você talvez já saiba. Eles estão na base da hierarquia das unidades do exército russo, conhecidos como assaltantes de carne. Storms ou como você quiser chamar. Normalmente eles não recebem comida nem água e apenas 1 ou 2 carregadores. Eles estão lá para absorver a munição ucraniana, drones e fogo de morteiro. Eles conseguiram sobreviver, então precisam de água. Então vão andar como zumbis até a poça mais próxima e beber dela. Como você pode ver, o movimento é muito parecido com o que eles fazem na cidade russa. Quando eles voltam, bebem vodka desse jeito e vão ter uma baita dor de barriga, se é que você me entende. Agora, amigos, vamos a Pokrovsk e já chegamos a Kupiansk, um grande sucesso para o exército ucraniano. Pokrovsk, uma situação mais difícil, mas não está sob controle dos russos, como eles afirmam. Assim como disseram sobre Kupiansk, tudo era mentira, comprovado pela visita de Zelensky à cidade. Agora, os ucranianos controlam 90% de Kupiansk. Pokrovsk, quero mostrar quanto de mão de obra a Rússia realmente está perdendo aí. É muito mais do que você imagina. 790 soldados russos de uma única unidade morreram em Pokrovsk. Segundo um médico de combate russo, esta é só uma unidade, enquanto outras 900 desertaram. Segundo dados vazados, outro soldado da unidade afirma que as perdas variam entre 80% e 90%. Pokrovsk é moedor de carne. Você poderia comparar isso à Batalha do Somme ou a outras batalhas semelhantes que se arrastaram por meses, mais de um ano? Na Primeira Guerra Mundial, centenas de milhares de homens eram enviados para conquistar 100, 200 metros ou uma faixa de floresta. Isso é Pokrovsk, um moedor de carne. A médica, sem nome divulgado, afirma servir na 39ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Guarda, unidade militar 35.390, em Pokrovsk. Ela descreve como estava na linha de frente com rapazes jovens de 19 ou 20 anos. E eu cito agora. Eles corriam e nós tínhamos trincheiras. Eu penso e digo, não. Que eles correram direto para um campo minado ucraniano e isso simplesmente os despedaçou. Bem, não é como se houvesse 200 mortos. Nenhum deles morreu bem, eles simplesmente foram explodidos de forma horrível. Tivemos que correr. Os médicos para tirá-los de lá. Um teve o calcanhar arrancado, outro ficou todo ferrado, outro chegou com o ombro atravessando o braço. Mandaram 2 atiradores de elite jovens pra gente. Só passaram um dia, na trincheira conosco. Aí fomos pra linha de frente. Evacuar foi um fracasso total. A gente tá correndo pra caralho. Eu falo, cadê os malditos atiradores de elite? Não tem porra de atirador nenhum. Eles fugiram. Sempre tinha esse tipo de coisa lá, o pessoal se ferrando. Não posso falar a palavra, mas acontece muito isso. Eles correm, sabe-se lá para onde, aí você tem que ir lá buscar e tirar eles de lá. Tenho essas listas, 48 páginas, esses estão mortos, esses são nossos. No total, se contar 790 pessoas agora, não sei quão grande é essa unidade. É maior que um batalhão ou grupo tático de batalhão. Porque isso é cerca de 900 e já estamos falando de 790 mortos e 900 desaparecidos, então tem que ser uma unidade muito maior. Como pode ver, algumas unidades russas em Pokrovsk tiveram baixas de 80% a 90%. Novamente, falamos das unidades de hierarquia mais baixa, os assaltantes de tempestade, que servem apenas para atacar e desperdiçar munição ucraniana. Então, o Vedev, ou quem quer que venha depois deles, as unidades blindadas podem avançar quando os ucranianos estiverem recarregando, mudando de posição ou se revezando. Então sim, os assaltantes sofrem de 80% a 90% de baixas.
Isso é insano, esses números são da Primeira Guerra Mundial. Em vez de falar, vamos ver um vídeo. Já estou descrevendo, mas vou te mostrar um dos vídeos. E isso acontece diariamente em Pokrovsk, especialmente quando há neblina. Os russos enviam muitos soldados. Este vídeo não mostra pessoas, então já se nota que é um ataque de menor escala. Mas há um comboio de... Acho que esses são bugs chineses, como o Desert Cross, ou seja, qual for, e não são blindados. Já dá para ver muita gente, essa é uma estrada que leva a Pokrovsk, muita gente já está nessa estrada. E os primeiros disparos dos ucranianos, segundos disparos. Agora eles vão para as trilhas da floresta ao lado dos veículos, que estão sendo atingidos por tiros. E os caras, vou te dizer, eles não estão chegando a lugar nenhum. Mas o interessante aqui, veja, você pode ver o projétil voando para dentro do quadro pelo lado. Então podemos supor que isso é ou um Stug antitanque ucraniano ou um tanque ucraniano atirando nesse comboio. Definitivamente não é drone nem artilharia, o que indica posições ucranianas a 1 ou 2 quilômetros. Quero dizer, além disso, você não usaria esse projétil. Então os ucranianos têm uma linha de visão direta para esse comboio não blindado da Rússia, que eu conto como uns 20 a 30 soldados de infantaria não blindados em assalto. E eles atiram com tanques, 1, 2, de outro jeito, outra vez, 3, 4. E eles atiram bam, bam, bam de forma muito metódica. O veículo já está em chamas, e os homens, conectados às 3 linhas, serão retirados agora. Tanques se conectam e drones seguem depois. Veja, esse projétil veio de cima, dá para ver que não veio do lado, veio de cima sim, indicando isso. Sinceramente, eu não sei o que é, porque a artilharia você não consegue ver desse jeito. Quer dizer, tem um não sei o que é, desculpe por isso. Faz uma explosão e tanto. Esse comboio foi destruído em poucas horas e estamos falando de 30 mortos do lado russo. E isso é só em um dia. Isso ocorre diariamente, às vezes mais de uma vez. Esses números, 80 a 90 baixas, só dão uma ideia. Para entender a dimensão é preciso ver pessoalmente. O que está acontecendo aqui? Pokrovsk é um moedor de carne e está esgotando os russos, como os franceses disseram. Vamos sangrar os alemães até o fim, na Primeira Guerra Mundial. Vou seguir com os vídeos de batalha. Neste próximo vídeo, vamos ver o 8º Regimento Forças de Operações Especiais ucraniano, e eles enfrentam as forças russas. Eu só quero mostrar um pouco da profissionalidade e do equipamento deles. Eles estavam apenas conectados, começou um tiroteio, alguém atirou neles, o cara simplesmente revidou, quase não reagiu, não correu para lugar nenhum. Veja a camuflagem usada pelos exércitos ucraniano e russo. Se você tem esse tipo de camuflagem, você já é das forças especiais. As forças regulares não usam esse tipo de camuflagem. Eles estão se movendo devagar, de forma constante, sem pânico. Sabem exatamente o que estão fazendo. Tiros únicos, extremo profissionalismo. Aqui eles encontraram um abrigo ou posição defensiva russa. Há equipamentos aqui como geradores, comida, munição. Você pode ver o silenciador conectado à arma desse cara. Alguém ainda está atirando neles. E por isso eles estão se movendo metodicamente, devagar, sem nenhum pânico, por essas posições. Se atiram, eles revidam, avançam e eliminam. Foi o que aconteceu aqui. Também, se eu adiantar o vídeo, eliminamos um combatente russo e o restante fugiu. Agora voltaremos para as linhas de frente. Kupiansk, falamos de Pokrovsk, mas agora é Kupiansk, assim está o mapa. Cerca de 200 combatentes russos estão escondidos na cidade. Mesmo assim, estão cercados. Assim como em Dobropilha, aqui há 3 grupos de tropas russas, até 200 no total. Grande sucesso para o exército ucraniano. Porque há mais de um mês, todos vocês conhecem a história de como Gerasimov afirmou. O ministro da Defesa, Belo Usossov,
afirmou que Kupiansk foi tomada e limpa de combatentes ucranianos. Eles disseram isso há mais de um mês. Assista ao vídeo, não confie só em mim. Veja. Perturbação da vida dos civis. O agrupamento militar ocidental assumiu o controle da estratégica cidade de Kupiansk. Isso foi dito pelo ministro da Defesa russo, Belousov, o mais alto escalão das Forças Armadas russas, a Putin, cidade que o inimigo tem tentado recapturar sem sucesso. Era uma rota de suprimentos essencial para as unidades na zona da operação especial. Isso vai ajudar a ampliar as zonas de segurança na região de Kharkiv e reduzir as ameaças de bombardeios inimigos nos distritos do norte da República Popular de Luhansk. No momento, eles estão sendo eliminados. Então, esse ministro da Defesa das Forças Armadas da Rússia, o Ministério da Defesa, a sala está cheia de oficiais. Está presente Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior, e está presente Putin. Ou seja, está todo mundo lá. Quem decide? E ele mente assim: quanto isso vai custar? Agora eles vão emitir ordens achando que controlam Kupiansk, mas não controlam. As ordens são para avançar a partir de Kupiansk. Atacar, atacar, atacar. Nós temos o ímpeto. Eles não controlam porque Kupiansk, os soldados russos estão cercados em Kupiansk. Está muito ruim. Mas como os ucranianos conseguiram fazer isso? Isso não é apenas uma contraofensiva localizada. Isso aconteceu ao longo de quase 2 meses com uma operação de ataque em múltiplos eixos. Dá uma olhada. Veja o que houve. F-16 e MiG-29 ucranianos impediram reforços russos ao destruir pontes e suprimentos perto do rio Oskil. Agora, eu me lembro disso em novembro, vendo essas pequenas pontes sendo explodidas por bombas planadoras ucranianas, e eu não consegui entender na época. Por que eles estão fazendo isso? Essas pontes ficaram intactas por 3 anos. Por que agora? Eu me perguntava. Agora temos o quadro completo. As equipes terrestres fecharam o corredor perto de Dvorishna, capturaram ou eliminaram soldados russos e destruíram pontos de comando. A Rússia tentou atacar a barragem de Betchenik para impedir a Ucrânia, mas as enchentes resultantes isolaram suas próprias tropas. Agora de novo, lembro dos russos atingindo aquela barragem, eu relatei sobre isso. Mais uma vez, não entendi por que isso aconteceu agora. Porque essa barragem estava lá, perto da linha de frente, com o maior reservatório de água atrás dela nos últimos 3 anos. E os russos não a atacaram porque atacaram. Agora entendemos o motivo. Eles se desesperaram e quiseram inundar a área para impedir que os ucranianos fizessem sua operação de contraofensiva. Unidades russas desesperadas tentaram construir pontes longas através dos pântanos. Drones ucranianos eliminaram eles em minutos. Com Kupiansk cercada, grupos de assalto ucranianos libertaram mais de 40 quilômetros quadrados. O presidente Zelensky visitou os arredores da cidade, a apenas 500 metros de onde Putin afirmou ter controle total e condecorou as tropas da linha de frente. Agora, isso é especialmente importante porque nos últimos 2 meses, esse processo de paz nojento entre Donald Trump e Putin está acontecendo. E Donald Trump, por algum motivo que eu realmente não consigo entender, está recebendo suas informações dos russos que afirmam que Kupiansk é deles. Zelensky estava em Kupiansk, foi bem ali, Kupiansk é a Ucrânia, e foi libertada pelos ucranianos. Eles controlam a área urbanizada. Trump pressiona a Ucrânia por uma paz injusta, dizendo que se não aceitarem, os russos vão dominá-los, mas ocorre o oposto. A Ucrânia acabou de provar isso, eles vão superar os russos na região de Kupiansk. Leve essa informação para Donald Trump. Por algum motivo, ele ainda acredita nas fontes russas, que mentem descaradamente para todos, até entre si. Gerasimov mente para Putin, Belousov também, e Putin mente para o público. E os oficiais de baixo mentem para os superiores. É uma loucura, e eu só quero mostrar para vocês esse pequeno trecho do chefe do Estado-Maior ucraniano, General Syrskyi. E o motivo disso estar ligado ao Zelensky estar em Kupiansk é porque os ucranianos já mostraram várias vezes que lideram pelo exemplo. Zelensky esteve em Bakhmut, quando Bakhmut estava sitiada, ele visitou Avdiivka e agora visitou Kupiansk. Fica a 1 quilômetro da posição russa mais próxima. Ele mostra que a própria vida não é tão preciosa para ele quanto a verdade. E aqui eu trago para vocês o General Syrskyi, o líder das Forças Armadas ucranianas
estando muito perto das linhas de frente, com as tropas visitando as posições, observando a situação e entendendo o que está acontecendo no terreno. Isso é liderar pelo exemplo. E eu nunca vi Putin fazendo isso, nunca vi Belousov fazendo isso, nem Gerasimov, ninguém. O mais perto que eles chegaram da linha de frente foi o quê? 50 quilômetros, talvez em algum abrigo subterrâneo, em um bunker. Isso aqui é linha de frente, direto para o calor da coisa. Vimos Zelensky fazendo isso, vemos Sirski fazendo isso, liderando pelo exemplo, nos dando mais uma indicação disso. Eles estão lutando pela sobrevivência deles, e nenhum desses homens valoriza a própria vida mais do que a sobrevivência da Ucrânia. Falando sobre a verdade que Donald Trump e principalmente os líderes dos países europeus, especialmente da Europa Central e do Sul, precisam ouvir. Eu apresento a vocês o primeiro-ministro polonês Donald Tusk e vou deixá-lo falar por si mesmo. Agora temos uma escolha simples: ou dinheiro hoje ou sangue amanhã. Dinheiro hoje ou sangue amanhã? De quem é o sangue? Nosso sangue? Não vai ser sangue ucraniano como está sendo agora. Nossos filhos vão lutar contra os russos. Estamos falando de Alemanha, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Todo país que enviar seus homens para lutar, e eles vão enviar seus homens para lutar. Quando a Rússia atacar, porque é a OTAN, serão nossos filhos e nosso povo que vão morrer por causa dos drones russos. Se não mandarmos dinheiro hoje. E não estou falando só da Ucrânia, estou falando da Europa. E essa decisão cabe a nós, somente a nós. Acho que todos os líderes europeus precisam finalmente estar à altura desse momento. Eu concordo 100%, nós vamos. Na Estônia, com certeza teremos que pagar esse preço. Se houver qualquer tipo de agressão contra a Finlândia, os Bálticos ou a Polônia, estaremos bem no meio disso. Veja, para os russos nós somos a mesma linha de frente, e para a OTAN também somos a mesma linha de frente. Finlandeses, Bálticos e Polônia formam uma só frente. A fronteira leste da OTAN e da União Europeia. Se algo acontecer, serei eu, pois estou alistado. Eu sou o primeiro a ir, então posso falar com o conhecimento de que terei que ir e talvez morrer. Debaixo de um drone russo. Então eu posso dizer o que estou dizendo, por favor, acorde, Europa, por favor, acorde. E agora o vídeo final antes do Natal, meus amigos. Quero terminar este vídeo com uma nota positiva. Vou apresentar a vocês um piloto de drone ucraniano que fez um amigo surpreendente na linha de frente. Um gatinho local encontrou o piloto de drone. Você é meu ajudante. Isso, garotão bonito, vem, mãos livres. Animais também são sociais e buscam a presença humana, especialmente gatos acostumados com isso. Alguns não, mas este aqui quer. Ronronar. Esse gato realmente gosta desse piloto de drone, sabe por quê? Porque talvez esse piloto de drone esteja aumentando a quantidade de esterco nos campos ucranianos ao destruir os ocupantes. Esse gato sabe disso, esse gato está do nosso lado. Olha pra ele, vai, que gatinho fofo. Era isso. Meus amigos, eu voltarei por vocês. 29 de dezembro. Antes disso, talvez mais um vídeo, quem sabe, talvez na próxima segunda-feira ele saia. Talvez seja uma surpresa pra vocês.